Boa noite, amados. Mais uma vez estamos aí reunidos em nome do Senhor Jesus. É um prazer estarmos aqui, né, Isabel, de novo. Com certeza. E mais uma chance da gente estar estudando a palavra de Deus, né? Que nessa noite Deus venha abençoar a sua vida, trazer um renovo e uma restauração na sua mente, em nome de Jesus. Amém. É o meu desejo também para todos que vão estar conosco, né? Por esse tempo aqui, aprendendo mais da palavra de Deus, para que essa palavra ela venha nos moldar e mudar a nossa história, que é o que nós desejamos, né? Para nós e para vocês que estão aí, ouvindo, participando desse momento aqui que Deus preparou para nós. Amém? Nós vamos começar com uma palavra linda e a continuidade nossa aqui hoje é dos nossos ouvidos, o que nós ainda estamos ouvindo, né? O que nós estamos deixando os nossos ouvidos ouvir, a nossa mente, isso vai resultar em pensamentos. Qual o resultado que esse pensamento está trazendo para a nossa vida? E aqui em Jeremias 29:11 fala para nós. Se quiser ler, já achei aqui, ó. Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Então, que todos os nossos pensamentos sejam os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Ele é que sabe qual o melhor pensamento para nós, né, não, Jarbas? Amém, é verdade. Né? E Deus tem planos de paz, né, para nos dar um futuro abençoado, né? Nós vimos aqui a semana passada sobre o rugido do leão, que a nossa mente, a grande batalha da nossa vida é na nossa mente. E que Satanás quer que a gente seja guiados pelos nossos sentimentos, né? E diante de tudo isso nós aprendemos que nós devemos ignorar todos esses rugidos, né, Isabel? Com Não certeza. ser disponíveis a ser devorados pelo diabo, porque ele anda ao derredor procurando quem seja devorado, né? Então, quer dizer, nem todos são devorados. E firmes na posição que Deus nos colocou, e que o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. Amém, né? Jesus. E nós temos armas espirituais, né, Isabel? Armas poderosas em Deus. Né? Então, a nossa mente, quando ela está no engano, ela vai produzir uma vida no engano. Né? Em Provérbios 4:23 fala assim: de tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Presta atenção. Guarde bem o seu coração. Então, é a minha e a sua responsabilidade, né? Guardar o coração, aquilo que está entrando, né? E é com diligência. É muitas vezes, porque o diabo, como foi visto no último estudo, ele quer criar fortalezas, né, Isabel? Dentro da nossa vida. Os pensamentos, ele tende a formar, né, a nossa opinião. E a nossa opinião, ela vai trazer evidências no nosso comportamento. Aqui em João, capítulo 15, versículo 4, diz para nós, ele vai falar um pouquinho para nós que a palavra de Deus, que vai formar o nosso pensamento, que vai entrar através dos nossos ouvidos e vai para a nossa mente, ela está aqui para nós escrita da seguinte forma: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Com certeza. E, além de esse alerta de Deus, dizendo que só através das promessas dEle, só pensando da forma que Deus nos deixou na promessa que nós vamos dar fruto, é que nós precisamos estar nos policiando, né? Todo dia, como você estava falando aqui no início, né? Você falou também na segunda-feira passada que o inimigo, o diabo, ele anda ao nosso derredor, né? Sim. Mas nós temos que lembrar que Jesus, ele anda com os anjos ao nosso redor.
Então, não tem nada que o inimigo venha falar conosco, nada que nós possamos ouvir que está aí fora, que não tenhamos o poder que foi nos dado através de Jesus, através da palavra, para nos livrarmos. E aqui também, em João... Aqui, o Isabel, só que o versículo 3 aqui desse capítulo 15 fala assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Isso mesmo. Né? Então, olha para você ver, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhe tenho falado. É uma coisa maravilhosa, né? A palavra vai entrando e limpando. Porque Jesus é a palavra. Em 1 João capítulo 1 fala, no início era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Tudo foi feito por ele, por meio dele. Né? Se a gente for analisar, Jesus é a palavra, é o que o pastor tem ensinado aqui na igreja, que Jesus é a palavra, e a gente pode pegar lá. Ele foi aquela pele daquele animal que foi sacrificado para cobrir a nudez de Adão. Né? Ele foi lá em Abraão, o carneiro do sacrifício. Ele foi a arca em Noé. Ele foi na vida de José, de Moisés, né? A rocha, a serpente levantada no deserto. Jesus é a palavra, e nós somos limpos por causa da palavra. Quando o pastor pregou essa palavra no altar, ele falou assim: então os nossos ouvidos chegam a ficar sujos. Sim, com certeza. E nós sabemos, né? Esse ouvido físico, se a gente não limpar, a gente vai ter problema. Imagine o ouvido espiritual. Então, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então, a palavra, ela vem lavar os nossos ouvidos. Mas como? Quando a palavra de Deus entra nos nossos ouvidos, ela vai trazer esperança. Porque a palavra de Deus, ela traz paz, ela traz saúde, ela traz abundância, né? Tudo isso para a nossa vida. Por isso, nós precisamos estar com a palavra sempre entrando no nosso ouvido, sempre com a palavra, para que ela possa entrar também no nosso coração. Porque nós devemos nos policiar com os nossos sentidos, né? Ouvido, olfatos, olhos, né? Pensamentos, a boca, porque tudo isso vai trazer consequência para o nosso corpo físico e para o nosso corpo espiritual. Por isso Deus diz que nós já estamos limpos, é pela palavra dele, e não por qualquer palavra que a gente ouve aí no nosso dia a dia, né? Amém? Amém. Outra coisa que a gente tem que, como arma também, é a questão do louvor e adoração. A gente tem que andar, o problema é que a gente muitas das vezes pensa demais, né? E agradece menos. Devemos né? ser mais gratos, né? A gente, às vezes, Isabel, a gente faz 2, 3 coisas erradas durante o dia, e aquilo fica ali no nosso pensamento, massacrando, eu fiz errado, não devia, não sei o que e tal, mas não agradece pelas 150 coisas que deu certo. Né? Aqui é um monte de coisa que deu certo. Às vezes, uma pessoa chega e quer tirar sua paz, quer fazer... a gente dá vontade de matar. Né? Sábado, eu tive uma experiência dessa, infelizmente, mas a minha esposa, meus filhos e o pastor Itamar sabe disso. Estou pregando para mim nessa hora. Às vezes, uma pessoa se levanta e quer tirar a nossa paz, e a gente fica remoendo aquilo o dia inteiro, e não agradece por tantas pessoas que passaram nesse dia na nossa vida, que nos trouxeram o bem, fizeram o bem, que nos conversamos, nos distraímos, né? E a gente esquece de agradecer, né? A gente tem que viver uma vida com mais louvor, com mais adoração pelas coisas que Deus, né? Agradecendo mesmo a Deus o que Ele fez para nós. Isso é uma grande arma e poderosa. Amém, meu irmão? E agora você está falando aí, né? Dessa questão de estar ouvindo a palavra de Deus, para que nós, através dela, nós consigamos ter atitudes diferentes, né? Sim. E nos policiarmos. Aqui em Jeremias 4,14 fala: lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que seja salvo. Até quando permanecerão no meio de ti os pensamentos da tua iniquidade, os maus pensamentos?
Então, é o que você falou. Durante o dia, a gente tende a ficar pensando só naquilo que deu errado. E esquecem muitas coisas que deu certo. Mas é porque nós ainda não estamos conseguindo alinhar a nossa mente com a mente de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos outra mente senão a mente de Cristo. É o que eu disse ali no início, né? A mente no engano produz uma vida no engano, né? Se eu estou focado naquilo que é ruim, vai gerar coisas ruins, né? Por exemplo, meus pensamentos. Se eu me pego deprimido, é porque eu estou pensando em coisas deprimentes, né? Eu posso produzir isso na minha vida, porque eu estou pensando aquilo. Por isso que você disse no começo aí para nós, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Né? Se eu me pego chateado, estressado, é porque meus pensamentos estão focados naquilo. E eu posso produzir uma vida chateada, porque eu estou pensando. Da mesma forma que se eu pensar aqui em coisas alegres, meu dia vai ficar feliz, vai ficar alegre. Né? Mas da mesma forma também, que se eu pensar que hoje é amanhã é segunda-feira, hoje é segunda-feira e o dia vai ser assim, e todo mundo tem um pânico com segunda-feira, né? Uma coisa incrível, não sei porquê. Amanhã é segunda-feira, não sei o quê. Se eu pensar que segunda-feira é um dia difícil, eu vou produzir um dia difícil. Porque a minha concentração está naquilo. Eu estou esperando, é uma fé. É o que nós falamos na última reunião de segunda-feira passada. A pessoa tem uma facilidade de crer que ele não é abençoado e não crer que ele é abençoado. É incrível, não é? É muito mais fácil crer que não é abençoado. Pensar que não é abençoado. Aqui, agora você está falando, eu lembrei dessa palavra que eu tinha comentado com você. Provérbios 23, 7. Porque como imaginou, pensou no seu coração, assim é. Então, o que você pensa vai trazer resultados para o seu coração. E no seu coração vai estar entrando coisas que não, muitas vezes, vai trazer benefício para a sua saúde. É como o Jabas acabou de falar agora. A tendência nossa maior é pensar no negativo. Então, da forma que você pensar, você vai ser. Mas nós devemos pensar no que o Senhor falou, que nós somos mais que vencedores, que nós somos eleitos, que nós somos filhos de Deus, que nós somos a imagem e semelhança de Cristo, e que sobre todas essas coisas nós já vencemos, porque Jesus nos fez vencedores quando Ele foi para o sacrifício da cruz. Ali Ele comprou a nossa alegria, a nossa liberdade, a nossa saúde, a nossa mente. Por isso nós devemos sempre estar buscando as promessas de Deus, né, Jabas? Sim. Em Tiago 4, 7 fala assim: portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, é uma vida de obediência à palavra, né, Isabel? Com certeza. Uma vida de obediência. Sujeitai a Deus e resistir ao diabo. O problema é que a gente pensa demais. No que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Por que minha vida está assim? Meu irmão, para de dar opinião. Para de dar opinião nas coisas que Deus está fazendo. Muitas e muitas vezes na minha vida, e eu tenho certeza que na sua vida, na sua, Isabel, a gente não entendeu nada do que Deus estava fazendo. Tem uma palavra na Bíblia que diz que as coisas que Deus faz, naquele momento, nós não vamos entender. Então, é como aquela faxina na casa, você revira tudo. Você está vivendo uma situação, muitas das vezes, na sua vida, que está tudo para o ar. Né? Nada, absolutamente nada está de conforme daquilo que você esperava. E nós precisamos fazer uma faxina na mente. Como é que nós fazemos essa faxina na mente? Orando, lendo a palavra, pensando naquilo que nós fizemos que está nos deixando preocupado. E agora eu estou lembrando uma palavra aqui, Jabas, ela vai de encontro à resposta que muitas vezes a gente fala, mas como que eu vou mudar? Como que eu faço para poder parar de pensar isso que eu estou pensando e que está me trazendo tristeza? Aqui diz,
Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então, veio a preocupação, a inquietação, nós vamos em oração falar com Deus, colocar para ele o que está acontecendo conosco, né? E muito importante também, em 1 ou 2 Pedro, não sei se é 5:7, parece que fala assim, lançando no Senhor toda a nossa ansiedade. Lance no Senhor, meu querido. Nós precisamos lançar no Senhor a nossa ansiedade, a nossa preocupação. Na verdade, não é nossa, né? O inimigo, ele tende a colocar em nós, né? E engraçado aqui, para completar, eu achei interessante que aí vai, através da oração, através de nós lançarmos em quem pode resolver, a gente vai ter um resultado positivo. E a paz, tá aqui, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, pensa para você ver. A vida de José, essa palavra que você acabou de ler, a paz de Deus guardará em nossos corações. Pensa o que seria de José se ele não tivesse essa paz de Deus. O diabo fez com ele o que quer fazer com a gente, jogar num poço, né? Quer jogar a gente num poço de pensamento. Aí vem os irmãos dele, vai e vende ele para os ismaelitas, são os tios deles, torto. A nação árabe, todo aquele povo vivendo milionário no petróleo, são esses, os ismaelitas, a nação árabe. Vai e vende ele para um milionário no Egito. Olha que bagunça. Aí, quando a coisa vai bem lá dentro, a mulher vai, joga ele na cadeia lá por um monte de tempo. Levanta um povo dentro da cadeia lá, que dois que poderiam tirar ele dali, se esquecem. E se essa paz de Deus não tivesse na vida desse homem? Que bagunça que a vida dele virou. Ele não entendeu nada, né? Mas viveu com essa paz no coração. Tudo que ele fazia, Deus prosperava. E, no final de tudo, ele entendeu que uma nação inteira foi salva por causa de uma bagunça dessa, né? Através de tantas coisas que ele não... Agora acabou, se fosse pensar assim, né? Agora minha vida acabou, agora não tem mais jeito. Uma nação inteira foi salva. Por isso que Jeremias 29:11 fala, né? Sou eu que bem... Deus fala, sou eu que bem sei os pensamentos fala que assim, penso eu de bem vós. sei. Pensamentos para te dar o fim que esperais. Então, quando nós temos o pensamento em nós, que Deus tem um pensamento muito melhor, nós vamos ter o fim que nós esperamos. Mas não é o fim da maneira que nós esperamos, mas é o fim da maneira que Deus vai preparar para nós e que nós passamos a esperar através de Romanos, acho que é 3 ou 4:17. Lá diz, e a fé, ela é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. José, ali no Egito, ele viveu da fé, viveu das promessas de Deus, que ele sabia que Deus não ia abandoná-lo, como Deus não nos abandona nunca. A palavra de Deus diz que Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. E é isso que nos faz viver todo dia, e é isso que nos traz todo dia essa alegria que nós temos no coração, de ter a certeza que a nossa esperança é sempre em Deus. Então, a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. E não é qualquer palavra que nós podemos dar crédito, né? Eu acho que toda palavra que a gente ouvir, a gente tem que alinhar ela à palavra de Deus. Aquela palavra que falou, né, já, levar cativo ao cativeiro, né? Essa palavra, ela está condizente com o que Deus fala para nós. Se não está, nós não vamos pensar no que falaram conosco. Porque a fé, ela vai vir, mas a fé tem que vir a partir da palavra de Deus. Amém? Amém. Em 1 Coríntios 3:18 fala assim, fala sobre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo.
que ninguém engane a si mesmo. Se algum de você pensa que é sábio nesse mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios pela própria astúcia deles. E também, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. Então, o problema, um dos grandes problemas nossos, é que a gente desperdiça muito tempo da nossa vida tentando tomar conta de nós mesmos, pensando, desperdiçando tempo, desperdiçando energia, porque às vezes Deus nos coloca em situações sem sentido, não é? A gente passa a viver situação sem sentido, sem pé, sem cabeça, mas que lá na frente vai ser bênção na sua vida. Amém. Né? Porque são duas fontes de sabedoria, que é o que a palavra está falando aqui, que é a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Nem tudo, meu irmão, que a gente aprende na escola, que a gente lê, que a gente é ensinado, nem tudo é verdade. Na escola não se fala sobre Deus, não se fala sobre a criação, não se fala nada de como ser cristão. Também nós não vamos menosprezar o que a gente aprende na escola, né? Em hipótese nenhuma. Mas, olhe, hoje, pelas pessoas que são guiadas pela sabedoria do mundo. Como que está o nível do povo aí fora hoje? Vivendo numa rede social, uma vida de fantasia, uma ficção, né? Fotos, postagens, e querer ir para todos os lugares, vir para todos os lugares. Se você for analisar, colocar o seu coração nisso, você vai falar assim, pô, minha vida é muito sem graça. Porque está todo mundo vivendo hoje aí, ó, em cachoeira, em piscinas, em encontros, em baladas, em festa, em carro novo, e a minha vida não é assim. Sabedoria do mundo, né? É o ensinamento do mundo. Mas a gente não pode esquecer a nossa identidade em Cristo Jesus. Amém. Né? Nós somos o quê? Luz nessa terra. Nós somos sal. É a gente que tempera as coisas, é a gente que dá aquele equilíbrio nesse mundo para as pessoas, que essas pessoas vivem nessa ilusão, e é a gente, meu irmão, que tem que ser o tempero na vida delas. Por isso a nossa formação em Cristo Jesus, né, lendo a Bíblia, orando, tendo uma comunhão com Deus diária, é que vai nos ajudar a dar respostas aí fora, né, mediante acontecimentos que vêm atacando a nossa mente, né? E aqui, antes mesmo, quando você estava falando, eu lembrei de uma pessoa que ouviu falar de Jesus e teve um resultado positivo. A mulher do fluxo de sangue, né? Lá em Marcos, eu acho que 5:27. E ouvindo falar que era Jesus. E a história dessa mulher, ela é crítica, porque como você mesmo disse, o mundo, ele não tem resultados que vai trazer total eficiência para a nossa vida, né? A escola, ela é muito importante. Se Deus criou os professores, a escola, é porque Ele sabia que nós precisamos dessa sabedoria também do mundo. O próprio Jesus fez discípulos. Discípulos são quem? É aquele que aprende. Isso, né? Mesmo. Ele é um aluno, né? Isso mesmo. Mas há importância, sim. Com certeza. Mas nós devemos, além de estudar, ler bons livros, nos formar na escola, né, do mundo, eu digo, né, nas escolas que são criadas pelos diretores, professores, pela Secretaria de Educação, né, nós devemos nos formar na escola do Espírito Santo. E para que nós possamos ouvir também Deus falar conosco, porque os nossos ouvidos, eles precisam ser limpos, e ele só é limpo pela palavra de Deus, amém? A gente tem que estar aberto a novos ensinamentos sempre, né, Isabel? Com certeza. Às vezes a gente vem um pregador aqui, sobe no altar e vai falar sobre, vamos pegar, por exemplo, o que você acabou de falar, a mulher do fluxo de sangue. Para quem, igual eu, já está há mais de 20 anos dentro da igreja, você vai falar, você pode pensar assim, lá vem esse texto de novo. Mas não é isso, meu irmão. Deus sempre nos dá
né, vamos dizer assim, uns tapa na cara, né? Que a gente pensa assim, não, é mais esse texto de novo, vai pregar de novo sobre isso, mas traz coisas que a gente nunca imaginou, e mesmo em 20 anos de igreja, de ver dentro daquele texto, é extraído ali para a gente, porque a palavra, ela se renova, e a nossa vida tem que ser renovada dia após dia, né? Ali em Romanos 12 mesmo fala, 12:2, e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da vossa mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Presta atenção, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus o transforme pela renovação da vossa mente. Aqui está falando de um homem espiritual, sabe? Mesmo que eu seja um filho de Deus, que eu seja herdeiro das promessas, que eu tenha o favor imerecido de Deus na minha vida, a graça sobre a minha vida, que eu seja próspero, que eu seja guardado por Deus, a menina dos olhos, que todas as coisas cooperem para o bem, para o meu bem, mesmo que tudo isso aconteça, que eu tenha todo esse respaldo, se eu não tenho a minha mente renovada, eu não vou usufruir de uma vida plena, daquilo que Deus quer para a minha vida. Domingo, o pastor deu essa palavra ontem, que Deus, Ele mesmo manda esquecer das coisas que Ele fez para trás. Ainda fala, eis que faço novas coisas, já estou fazendo as coisas novas. Vocês não veem? Né? Seria como uma vida, mais ou menos assim, imagina que você é um milionário, todo o seu dinheiro está no banco, você tem muito dinheiro, só que você não sabe tirar, você não sabe que tem um cartão, você não sabe que tem uma senha, que você vai e passa aquele cartão, e você vive uma vida da miséria. A gente tem que ser transformado pela renovação do nosso entendimento. E essa renovação, esse conhecimento, saber usufruir de toda essa riqueza que Deus nos dá, é lendo a palavra, é lendo na Bíblia, né? É conhecendo os nossos direitos, é conhecendo a promessa que Deus nos deu, né? Para que nós possamos receber dele o sustento, o livramento, a saúde, é conhecendo a Bíblia, as promessas de Deus. E com isso nós vamos renovar a nossa mente. Porque quando aquele pensamento negativo vier, quando aquele problema vier e ele é verídico, ele está acontecendo, nós podemos declarar a palavra. Eu amo Gênesis, quando Deus fala ali, ó, haja luz. Em algo que não tinha luz, em algo que estava escuro, que não tinha nenhuma visão de criação, mas Deus falou, Ele nos deixou esse ensinamento, para que diante daquilo que nós estamos pensando que está trazendo dor, confusão, nós vamos falar. Eu tenho a mente de Cristo. Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades, no caso de doença, e Deus deixa bem claro, em mim tenhais paz. Amém? Amém. Nós já vamos estar encerrando, nosso tempo já está estourando já. Passou. Você quer deixar alguma palavra final aí para os irmãos? É um versículo bíblico lindo que Deus me deu, Isaías 55:3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Esse Davi é nós hoje. Olha que lindo, inclinai os vossos ouvidos. Nós devemos ouvir então, inclinar o nosso ouvido para ouvir a promessa de Deus. Ele nos convida nessa manhã para que nós possamos ir até Ele, né? Para que Ele possa fazer essa aliança conosco, e aí, ouvindo Ele, indo até Ele, nós vamos viver e ter a vida, e a vida em abundância que Ele nos deu. Amém? Amém. Então, meu irmão, nós temos armas espirituais que não são vistas no plano físico,
no plano físico, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruir falações do inferno que chegam até a nossa mente, armas como a oração, o louvor, a adoração, a própria palavra do Senhor, né? Uma vida de obediência à palavra. Amém? Então, fique com isso, guarde isso no seu coração. Analise aquilo que está chegando na sua mente, aquilo que você tem pensado. Pense no que você está pensando. Amém? É o que eu falei, a mente no engano, ela produz uma vida no engano. Mas se você tem a mente na palavra, você vai estar limpo. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos. A Isabel vai orar agora para nós, em nome de Jesus. Amém. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, recebemos uma boa palavra. Com certeza essa palavra falou aos nossos corações, porque eu creio que o Espírito Santo é que vai agora completar a obra na nossa mente, Pai. Que essa pessoa que ouviu a gente, Senhor, que está precisando de uma resposta do Senhor, que o Senhor possa trazer a resposta para ela. Senhor, famílias que estão precisando de milagre, Senhor, eu profetizo milagre na vida dessas pessoas. Que a partir de hoje, Senhor, nosso coração seja mais voltado para a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos separar tempo, Senhor, para meditar na Bíblia, para orar e para levar até o Senhor, Pai, em nome de Jesus, a nossa vida, a nossa família, e crer, Pai, que para Deus nada é impossível. Amém. Muito obrigada a todos que ouviu, né, essa palavra aqui, essas palavras. Eu creio que ela vai trazer transformação para o seu coração e que você tenha uma ótima noite de sono, né? O pastor sempre fala aqui, ó, eu me deito, eu durmo, eu acordo, porque é o Senhor quem me sustenta. Amém? Amém. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês, em nome de Jesus. Boa noite.